Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão. Começa agora, Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves. Bom dia. Bom dia, galera. Você que está nos ouvindo, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E não esquece de seguir o Pulso Empreendedor nas redes sociais e interage com a gente. O pessoal tá dando uma risadinha aqui, tá brincando. Eu falei mais lento pro Álvaro Xavier, né, não ficar me corneteando depois. O Álvaro, pra quem não sabe, é o, né, trabalha aqui na Mix FM conosco aqui, faz... Copeiro, né? Copeiro também. Colaborador. Não, ele faz de tudo Nosso aqui. produtor também, e aí, né? Ele tirava um sarro aí do Vinícius que ele falava muito rápido, tipo o Ministério da Saúde adverte, né? Não esquece de seguir o Pulso aí nas redes sociais, interage com a gente. O Pulso tá ao vivo aqui na Mix toda segunda-feira e você também pode acompanhar a gente nas plataformas digitais. Não esquece de seguir, que aí você, marcando ali o Pulso no seu aplicativo, você fica por dentro dos últimos episódios, você ajuda a gente também a construir conteúdos mais relevantes e interessantes para você. E a gente sempre fala sobre diversas áreas de conhecimento, gestão e tantas coisas aqui no Pulso, né, Vini? A gente acaba abordando tudo que permeia o meio empresarial, o empreendedorismo, inovação. E tu sabe que mesmo a gente falando sobre vários assuntos, esse vai ser o programa número 81, a gente sempre descobre algo novo que a gente ainda não falou, né? Nem que seja uma perspectiva nova, e hoje eu tenho certeza que vai ser mais um assunto muito relevante e extremamente importante para qualquer negócio. Perfeito, não tem como a gente falar de empreendedorismo sem falar de pessoas. A gente está sempre falando sobre clientes, sobre a experiência do cliente, experiência do colaborador também, o employee experience. E nesse momento de pandemia é ainda mais importante entender como que os times podem alcançar bons resultados. Se as coisas não andavam bem na sua empresa, no seu negócio, nesse momento agora fica mais crítico, e aí você precisa olhar, ter essa visão mesmo e entender a importância de aproximar as lideranças com os liderados, né? De aproximar todos os níveis do teu time, né? E ter uma maior participação, protagonismo de todos os participantes aí da tua empresa, né? E para falar sobre isso a gente recebe hoje o Emerson Silva. Ele é um jovem empreendedor, tem experiência empresarial e também entusiasta aí na divulgação de boas ideias para empreender e gerenciar equipes, e tá à frente também da Silva Celantes, empresa que está instalada aqui em Lages, Santa Catarina, empresa familiar que também tem se destacado aí com uma equipe de alto desempenho. Bem-vindo, Emerson, bom dia. Bom dia Vinícius, bom dia Emerson. Bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite e oportunidade daqui na Rádio Mix. Que legal, Emerson, vamos esquentar já o bate-papo aqui. A gente tem alguns recadinhos para passar para a audiência, mas a gente sempre gosta de dar a nossa palhinha, né? E a gente sabe que uma pergunta é a seguinte: muita gente acha que para montar um time você tem que pagar bem, né? Que é a questão do dinheiro. Mas é só dinheiro que as pessoas buscam para se motivar no trabalho, Emerson? Não, com certeza não. O dinheiro hoje, ele é um fator muito importante e com certeza muitas vezes a gente olha primeiro pro dinheiro, mas não, ele não é o mais importante. O que normalmente o pessoal tá buscando? O que vem antes do dinheiro? Como que você enxerga essa relação? Eu acredito que a qualidade, né? A qualidade de vida, a qualidade profissional e pessoal. Hoje em dia está muito claro, tanto no nosso dia a dia profissional quanto pessoal. A gente busca coisas que facilitam a nossa vida e que nos trazem conforto. E conforto é o que as pessoas procuram. Sabe que eu já ouvi algumas pessoas falarem, eu já ouvi gente dizendo assim, por qualquer R$50 o colaborador da minha empresa que eu treinei, que eu investi, ele sai da minha empresa, né? E daí, de repente, será que não é essa percepção, né? Não é pelo dinheiro, talvez os R$50 foi a gota d'água que faltava. E talvez ele tenha mudado de empresa justamente por perceber valores ou por se alinhar também com outras questões, né? E não é à toa que muitas pessoas a gente vê, né, no mercado, intraempreendedores, né, que é um termo que a gente fala muito, que é aquele profissional, que é colaborador, que está dentro de uma instituição, que ele sai da sua empresa, vai para uma outra empresa, às vezes até para ganhar menos, né? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre gestão de equipes, sobre como você montar um time de sucesso. E quando a gente fala em gestão de equipes, né, a gente não pode deixar de falar aí que você precisa acertar na contratação, né, para você ter sucesso. Então aí nosso parceiro, né, a Elo Gestão, eles auxiliam você no recrutamento e seleção de pessoas para você poder criar um time engajado e que tenha os valores da empresa alinhados, né, com o seu propósito pessoal também. A gente já falou isso aqui no Pulso, que é muito importante você ter pessoas que realmente comprem, né, que vistam a camisa da empresa. O Emerson, né, também fala no seu discurso dessa questão de vestir a camisa, eu acho muito legal, e para que você tenha pessoas assim, você precisa acertar na contratação. Existe metodologia e com certeza os especialistas lá da Elo vão
te ajudar, né, em todo esse processo. Tem novidade na Elo? Tem novidade na Elo também, a gente está aí muito perto de anunciar já a nova marca da Elo Gestão, a gente já vem falando em alguns programas sobre essa nova marca, esse novo posicionamento, então o pessoal fica ligado aí que logo a gente traz novidades aí nas nossas redes sociais e também aqui, né, nos nossos episódios do Pulso Empreendedor. Ô Vini, sabe o que é bacana? Ver que a Elo Gestão cresceu, reposicionou, mudou de marca, inclusive também com o registro da marca lá com a Serumar Marcas e Patentes, que é nosso parceiro aqui no programa também. Nosso parceiro, né? Também, e o Pulso também agora é uma marca registrada. Aí, ó, que tal, hein? Vamos pro bate-papo então, Malik? Vamos nessa. Emerson, pensando um pouquinho assim na construção de um time, óbvio que um bom negócio, uma grande empresa, ela vai precisar de pessoas, como o Vini falou, engajadas, com propósitos alinhados. Como que você entende que se inicia a construção de um time, de uma equipe de sucesso? Eu acredito que a construção de um time, obviamente, ele se inicia na contratação, né? Obviamente, até vocês falaram aí dos parceiros de vocês, a contratação ela é muito importante. Então, é preciso estar alinhado o colaborador com o que a empresa busca, certo? Uhum. Quais são os objetivos dessa empresa, onde ela quer chegar, como ela quer chegar lá. Então, o colaborador precisa estar alinhado e partilhar, de repente, dos mesmos valores que a empresa. E é importante a empresa ter, desculpa, Vinícius, é importante a empresa ter essa clareza também, porque muita gente inicia um negócio ou tem um negócio e não compreende tão bem quais são seus próprios valores, os porquês, né? E se não fizer sentido para esse time novo que você está montando, daqui a pouco elas só estão em busca do salário mesmo, né? Só estão em busca da oportunidade. Eu acho legal, o Emerson comentou, né, dia desses em um programa que a gente acompanhou do Christian, né, que é o Times que Arrebentam, né, o professor Christian Oliveira, um abraço pra ele, se estiver nos escutando, muito legal, parabéns pelo projeto dele também. Programa. E a gente escutou o programa e viu você falar sobre o método que você utiliza lá na Silva Celantes, né, você faz 2 perguntas pro pessoal, conta um pouquinho pra gente como que é essa metodologia, Emerson. Bom, a empresa Silva Celantes, falando um pouquinho da empresa, ela é uma empresa familiar, né, ela tem 12 anos de mercado, então nós iniciamos aí, o meu pai, que é o fundador da empresa, hoje trabalham eu, meus irmãos, basicamente a família inteira na empresa. Muitas pessoas acham que a empresa familiar ela acaba se restringindo muito, mas com uma boa gestão com certeza faz com que a empresa vá para frente. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão de equipes de alto desempenho, meus irmãos também, um formado em administração, outro formando em administração, e a gente ao longo dos anos foi podendo incluir isso, colocando esse nosso conhecimento na empresa, realmente aplicando aquilo que a gente vinha aprendendo. E então a gente começou a perceber que a equipe ela é muito importante para o desempenho do negócio, e a gente foi ajustando o nosso processo de seleção à empresa por conta do tamanho do crescimento, né, que ela vem tendo. A equipe é pequena, às vezes a gente não se preocupa. Quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje nós estamos em 23 colaboradores. Uma equipe grande, né? Uma equipe boa. Exatamente, uma empresa familiar acaba sendo uma boa equipe. Quando você está com uma empresa pequena, talvez esse não seja o foco, e aí é onde muitas empresas erram. Não começar a pensar nisso cedo, né? A gente poderia ter pensado nisso muito mais cedo, né? Do que a gente percebeu, obviamente. Mas quando a gente percebeu isso, a gente ajustou o nosso método de seleção. Existe um termo que é o presenteísmo, não sei se é familiar para todos que estão nos ouvindo. Bem legal esse termo, cara. Eu não conhecia, eu fiquei sabendo também quando a gente conversou aí esses dias, né? Mas se puder falar depois um pouquinho pra gente sobre o que é o presenteísmo, né? Com certeza, o presenteísmo, então ele o funcionário tá lá cumprindo o seu horário, mas ele não tá produzindo o que deveria produzir, o que ele poderia produzir, né? Usando o seu potencial em favor daquilo que ele imagina, o que a empresa imagina. Então nós mudamos um pouquinho nosso método de seleção e incluímos 2 perguntas bem simples, né? Que é o que te motiva, né? E qual o seu hobby? Para que a gente possa realmente conhecer a pessoa, né? O candidato à vaga um pouquinho melhor e saber se ele se encaixa conosco, se ele tem os mesmos ideais que a gente, e também deixar claro para ele quais são os nossos ideais. Então tem momentos na entrevista em que nós passamos a compartilhar com ele o que é a nossa empresa, quais são os nossos objetivos e como a gente pensa em chegar lá, para que ele também possa contribuir, né, e tudo mais, e fazer uma construção. O membro precisa fazer parte da equipe, fazer parte da construção dessa equipe. Legal. E aí quando você consegue envolver a pessoa, com certeza fica muito mais fácil, né, para você desenvolver ela também. A gente vê, né, Mari, que muitas pessoas que
Você comentou algumas vezes já, até aqui no Pulso, de receber muitos currículos de pessoas que talvez não tenha não tem nem não tem o mínimo de afinidade, né? Isso é ruim tanto para a empresa, que recebe aquela quantidade muito grande, mas também se a pessoa for contratada, não fica claro o propósito e acaba não sendo uma relação de troca, como o Emerson falou, né? De crescimento mútuo, né? Eu entendo que da pessoa até pode existir uma imaturidade profissional e ela cometer algumas gafes, alguns deslizes, mas aí as perguntas que o Emerson propõe eu vejo como muito inteligentes, porque elas vão falar um pouco sobre os sonhos, vão falar um pouco sobre a força, a energia, o desejo real que essa pessoa tem de construir algo ou de participar de um time, de alguma coisa significativa. Mas voltando na questão, né? As pessoas até podem cometer esses erros, mas a empresa não pode se permitir, se dar ao luxo, né? De colocar alguém, dar uma oportunidade para uma pessoa que não se encaixa, né? É uma perda de tempo para ela, muitas vezes uma frustração para a pessoa, se perde energia, se perde dinheiro e muitas vezes também se distrai o foco, se perde o foco para outras questões. E dentro do que o Emerson falou, algo que a gente tenta fazer lá na UBK, que eu gosto de compartilhar, é um pouco assim, num determinado momento da entrevista, olhar no olho mesmo e perguntar, nessa linha do que motiva, né? Mas seria assim, por que eu realmente devo te contratar? Por que você realmente quer estar aqui conosco, né? E aí é o ponto aonde eu tenho visto, com um número muito grande de incidência, as pessoas não saberem responder, elas não terem ideia do que de fato, não conhecem a empresa, não conhecem o negócio. Então eu acho que as pessoas precisam de alguma forma se conhecer, mas a empresa, aí sim, ela precisa ter muita certeza dos seus valores, dos seus princípios, para aí ela identificar ou não essas pessoas, até, né? Até por questão de compromisso com os demais colaboradores, porque a gente sabe que uma pessoa pode ir sozinha, pode atingir sozinha os seus objetivos, só que quando você está com a equipe, você vai muito mais rápido. Até inclusive o professor Christian no Times que Arrebentam deixa muito claro isso, né? Que você lado a lado, ombro a ombro, pode ir muito mais além, muito mais rápido. Então, se a empresa acabar se deixando por cometer esse erro, ela pode estar prejudicando o desempenho de outros colaboradores dentro da empresa. Então, o compromisso que ela tem com os seus colaboradores, né? Tem aquela história, né? Muitas vezes daquele colaborador que chega desalinhado e desajusta o restante da empresa com ideias, muitas vezes, colocando percepções, e ainda mais se for um cargo de uma liderança, uma gerência, né? Mas a gente vai fazer um rápido break, o papo tá esquentando aqui. Bora e a gente volta daqui a pouquinho, rapidinho, fica com a gente aí que a gente já volta pro Pulso. Mix 715, você está ouvindo Pulso Empreendedor, no oferecimento de Elo Gestão. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 717, Pulso Empreendedor está de volta no oferecimento de Elo Gestão. O melhor mix do Brasil, Malik e Vinícius Chaves com vocês. É isso aí, galera. O seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM está de volta. Eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E nós estamos aqui hoje com o Emerson Silva. Ele é um jovem empreendedor, está à frente da Silva Celantes e é uma empresa familiar que tem se destacado muito no sul do Brasil, com equipes de alto desempenho. É justamente sobre isso que a gente está falando. Sobre equipes, sobre times de sucesso, né? E o Vinícius já quer perguntar? Já quero começar, vamos lá que o tempo voa aqui, né? Ele tá nervoso. Emerson, você comentou ali sobre a Silva Celantes, que é uma empresa familiar, né? Sim. E tem muito aquilo, né? A gente não pode deixar de falar de que a empresa familiar, as pessoas estão lá pelos simples fatos de serem da família. Talvez isso tenha um pouco de sentido, mas você comentou sobre, achei muito legal sobre, você se especializou, né? E todas as pessoas que são da família e estão na empresa também estão se especializando. Exato. Como que isso faz, qual que é o impacto que toda essa profissionalização que vocês estão buscando tem para com as pessoas que estão sendo inseridas ali, né? Como que eles enxergam assim e quais são os resultados a nível de gestão da empresa pelo fato de ter essa profissionalização de vocês? O impacto é grande. Na verdade, no dia a dia a gente acaba não percebendo, mas se a gente para, dá um passo para trás e percebe o que você fazia antes e como você faz hoje, você percebe que a diferença é gritante, é gigantesca. É lógico. Meu pai é uma pessoa que não teve faculdade, né? Tem um estudo até o ensino médio, veio da roça, então criou a empresa e ele tem muito princípio, muitas coisas que a gente aprende com ele, com a minha mãe também, a mesma situação, a gente aprende muitas coisas no dia a dia. A gestão, ela geralmente, ela vem de dentro da pessoa.
e a pessoa tem que buscar isso, saber o que ela quer como objetivo e ir aperfeiçoando, né? Então, com os estudos, você acaba percebendo como corrigir talvez um problema que você tentou algumas vezes, não conseguiu, e existem ferramentas para isso que te possibilita fazer de uma forma muito mais rápida, segura e eficaz. Às vezes o erro da empresa familiar é essa falta muitas vezes de capacitação, né, e de entendimento dessas ferramentas. Eu também participo de uma empresa familiar e por muito tempo foi o nosso desafio em tomar decisões pautadas em coerência técnica mesmo, e às vezes a empresa familiar tem um pouco daquilo de você discutir, de você liderar do teu jeito, muitas vezes sem um critério necessariamente ou sem um conhecimento empresarial tão grande, né? Mas falando dessa questão de equipe, as empresas estão demorando para perceber algumas coisas. A gente vê uma mudança grande do mercado, vê uma mudança grande da demanda das pessoas. A gente falava no início do programa que as pessoas não querem só o dinheiro, elas querem qualidade de vida, elas buscam um trabalho, um emprego, uma condição que muitas vezes traga outras facilidades, né? E até esse momento da pandemia, agora com home office, também fez muita gente refletir a respeito disso. O que você tem observado nesse momento de pandemia, por exemplo? A gente tem percebido empresas que vão se destacar no mercado. A gente, enquanto empresa, a Silva Celantes, ela tem de vários estados brasileiros, então a gente está em vários, não só estados, mas também segmentos de mercado diferentes. Na primeira semana ali da pandemia, a gente sentiu um grande impacto financeiro, não só em termos de faturamento, a gente vinha muito bem em termos de faturamento, estamos dentro da nossa meta, graças a Deus, aumentando todo dia mais, apesar de todos os apesares, né? E a gente percebe nos nossos clientes, aqueles que muitas vezes são empresas pequenas e são extremamente familiares e que não têm uma profissionalização, mas que vão se destacar muito mais rápido, talvez, daquelas empresas que acham que sabem, né, mas que talvez não tenham conhecimento das ferramentas corretas e que isso vai prejudicar. Então é muito claro hoje no mercado quem levanta a bunda da cadeira, como diz meu pai, a palavra, né? Mas vai para frente e faz o negócio acontecer porque acredita naquilo, e aqueles que estão só sentados reclamando e tudo mais. Na pandemia a gente acabou aproveitando para rever muitas coisas dentro da empresa, procedimentos operacionais, e que no dia a dia você acaba não percebendo. Então, lógico, é ruim, está sendo ruim a pandemia para todo mundo, né? De uma forma geral, mas é um aprendizado, que aí você percebe que em momentos de crise você pode criar, você pode ter novas oportunidades, né? Aproveitar o tempo mesmo, né, Emerson? E você fala sobre processos operacionais, né? Que é algo tão simples, tão básico, mas que muitas empresas ainda não fazem, né? E aí também você falou sobre meta, e eu sei que você tem uma metodologia muito legal, que é o crescer e multiplicar. Exatamente. Né? Que é que você comentou ali, achei fantástico, assim, a visão que você tem da questão do envolvimento, né? Dos seus colaboradores com a própria sociedade, com esse senso de pertencimento. Essa eu fiquei curioso, como que é isso? Comenta pra gente um pouquinho como que é essa metodologia da meta e, enfim, pode explanar. O crescer e multiplicar, ele começou, na verdade, da percepção de uma necessidade que nós vínhamos sentindo, eu, meus irmãos, o meu pai, que estamos à frente da administração da empresa, em como motivar ou engajar a equipe, não só os vendedores, porque você colocar meta para vendedor é muito simples, né? E também é muito arcaico, vamos dizer assim. Você coloca a meta de faturamento, o cara atinge a meta de faturamento, você bonifica ele. Isso toda empresa deve ter um meio para que você possa alcançar os seus objetivos, mas a gente sentia falta de algo para motivar a equipe, a empresa como um todo, né? A pessoa que emite a nota, a pessoa que tá na limpeza, o rapaz que separa a mercadoria, etc. Como motivar essas pessoas? Então, nesse meio tempo eu também estava fazendo a minha especialização junto com um grupo de amigos que, inclusive, se estiverem me ouvindo, abraço a vocês aí, nos ajudaram muito e tem um conhecimento muito bacana. Nós, no desenvolver do curso, usamos a Silva Celantes como case e a gente acabou discutindo junto meios para isso. Então nós percebemos que, além da meta, a gente acabou criando a super meta, como a gente acaba falando lá na empresa, e que a gente divulga nos últimos dias do mês. Então a gente deixa meio subentendido isso. Faltando os últimos dias do mês para dar aquele gás, a gente divulga essa falta tanto para atingir a super meta, né? E a gente define antes um valor específico que é definido entre o grupo. E quando atingida essa super meta, a gente divulga para eles, né, que foi atingido, e vota uma entidade da comunidade dos nossos colaboradores. Então a gente faz doações.
por meio do que a entidade estiver precisando. De repente precisa de alimento, precisa de material de limpeza ou algo do tipo. Então o colaborador escolhe qual vai ser, a gente sempre tenta abranger todas as regiões onde a empresa está inserida, não só aqui em Lages, Santa Catarina, mas também na nossa filial em Maringá, no norte do Paraná. Então acontece aqui e acontece simultaneamente lá. Legal. Para que o colaborador se torne protagonista disso, para que ele possa se sentir ajudando a comunidade em que ele está inserido. E a gente também tenta fazer com que eles mesmos façam a doação. Eles peguem, façam a compra, vão até a entidade, façam a doação. E uma coisa importante que a gente descobriu no projeto é não divulgar isso. A gente tenta não divulgar isso, não usar isso como uma forma de marketing para a empresa. Isso é muito comum. A gente, inclusive, quando vai fazer as doações, as próprias entidades já vêm com máquina para tirar foto, porque as pessoas acabam fazendo isso. Não é errado, né? Mas só que, no nosso entender, aquilo é algo muito mais pessoal. Muito mais do funcionário doando, do colaborador doando o seu tempo, doando para aquela comunidade. E isso tem feito bastante diferença, porque a equipe começa a ficar assim, será que a gente atingiu? Quanto falta para atingir? O pessoal começa a perguntar um pros outros, isso gerou interação. Eu achei muito bacana que você já gera uma expectativa, né? Que vai anunciar a Supermeta mais perto de um determinado dia ali, né? Exato. Então já gera essa expectativa. E o que é bacana também é isso de você colocar eles também, vamos dizer assim, na posição de quem ajuda, na posição de quem contribui com a comunidade. Eu, se fosse colaborador da empresa, com certeza ia ficar ansioso ao que chegasse a minha vez para que eu pudesse ajudar a minha comunidade, até porque de fato existe um distanciamento muito grande entre as empresas e a realidade dos seus colaboradores em muitos casos. Exato. Na construção civil onde eu atuo não é diferente, se a gente for analisar a realidade da grande maioria dos operários da construção civil em relação àquilo que eles executam, o meio onde eles estão. Muitas vezes o cara tá lá executando um apartamento de alto padrão, né? E a situação, a condição em que ele vive, onde ele mora, é muito diferente daquilo aonde ele tá trabalhando, onde ele está concretizando. Então, eu acho bacana porque é uma visão de responsabilidade social verdadeira, né? Exato. Não é aquele projeto social criado para marketing, como eu tenho visto algumas empresas. Bom, como você falou, não é errado, acaba ajudando também de alguma forma, toda ajuda é bem-vinda, mas eu acho muito bacana isso, porque isso ajuda o time a ter sucesso. Exato. Não é uma meta só para o lucro da empresa, é uma meta para a comunidade, uma meta. Então, acho que é um case muito legal. E como você faz também para motivar a tua equipe em outros aspectos, além desse projeto? O que mais você utiliza de ferramenta para manter a equipe engajada, envolvida? Como que você empodera eles? Eu acho que a principal diferença da Silva Celantes, eu vejo como uma vantagem, é a gente ter uma conversa aberta com todos os nossos colaboradores. Então, independente de quem seja na empresa, eles podem chegar para mim, para o meu pai, para os meus irmãos e falar o que for necessário falar. Ou seja uma crítica, seja uma ideia, a conversa lá é muito estimulada. A gente tenta estimular, sempre deixar isso muito claro para eles, de que eles podem e devem falar o que eles pensam. Independente se vamos ou não gostar, se de repente é uma crítica, né? Toda crítica, ela pode ser construtiva, ela pode trazer benefícios. Então, o fato do colaborador poder não só falar, mas executar aquilo. De repente, tem uma ideia. Então, a gente tenta, vamos pôr em prática, vamos tentar. Se não der certo, a gente ajusta ou tenta outra. Eu acho que isso faz com que também o colaborador seja protagonista do local de trabalho, não apenas um cumpridor de regras, um cumpridor de procedimentos operacionais. Perfeito. Lógico que é muito importante, mas se o cara puder fazer da maneira que ele entende que possa ser mais produtivo para ele, eu acho que isso gera engajamento. De alguma forma tornar o trabalho mais humano também nesse sentido, né? De existir uma comunicação, um trabalho colaborativo e um compartilhamento, não só das vitórias, mas das frustrações, dos desafios também. Eu acho legal esse poder conversar, esse poder se comunicar com a equipe, porque tem muita empresa que acaba sendo assim, procedimento operacional padrão, e aí as pessoas são executoras de tarefas. Exato. Né? Não existe um envolvimento, né? E claro, a gente tem que também, já falamos isso no pulso, né? Saber equilibrar a questão pessoal, exato, profissional, até que ponto nós podemos trabalhar tudo isso. A empresa familiar tende a ser mais amigável, tende a trazer isso um pouco melhor, né? De acolher, né? A sua equipe, mas é importante a gente estar atento a diversas outras coisas que vão ficar para um próximo programa, né, Vini? O pessoal já ergueu o cartão amarelo pra gente aqui, né? Pra gente encerrar o programa. Deixa o Emerson a palavra pra você fazer um encerramento, deixar aí uma mensagem final pra nossa audiência, despedida também pro pessoal que está escutando, fique à vontade.
Obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, estar falando com os ouvintes da Rádio Mix. É sempre um prazer poder compartilhar. Eu acredito que a melhor forma da gente aprender também é a gente compartilhando. Então, quando a gente troca informações, a gente pode só crescer. Se você antes, graças a Deus, tem crescido com isso, com aprendendo com as pessoas que estão ao nosso redor, né, trocando ideias, e isso é muito importante. Se vocês tiverem a oportunidade no negócio de vocês de fazer isso, de trocar ideias, é legal. Lógico, não deixem procedimentos de lado, procedimentos são importantes. É um equilíbrio, né? E vão levar você aonde você quer chegar. Mas é bom pensar na equipe, porque ela é o motor do negócio, e sem as pessoas a gente não faz nada. É verdade, é o motivo da gente fazer muita coisa, é pelas pessoas, né? Um agradecimento aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom. Muito obrigado, Emerson, mais uma vez, e a todos vocês que nos acompanham. Segue o pulso. Excelente semana, valeu. Mix 76, Jornal da Mix tem um oferecimento de Mega Bebidas da sua distribuidora Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região, 999151050. Processo seletivo Uniplac, inscrições até 24 de agosto, informações em uniplaclages.edu.br. Infinity Rodas e Pneus com baterias Zeta 60 amperes por apenas R$ 249,90 base de troca. O telefone 3018-4090. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão.